O seu maior inimigo não vive lá fora, ele vive dentro de você. E o que pouca gente sabe é que traumas e medos do passado podem se tornar fortalezas invisíveis, te impedindo de ser quem você realmente foi feito para ser. Mas o que acontece quando você finalmente decide lutar essa guerra? É uma das verdades mais desconfortáveis e chocantes que você vai descobrir. A sua vida inteira você esteve lutando contra o inimigo errado. Você se preparou para batalhas externas, enfrentando desafios financeiros, conflitos em relacionamentos e buscando validação em um mundo que parece estar sempre contra você. Mas a dura realidade é que o seu maior adversário não está lá fora, esperando por você no próximo obstáculo ou em uma pessoa que te decepcionou. O seu verdadeiro inimigo já mora dentro da sua cabeça. Ele opera nas sombras dos seus pensamentos, sabota suas maiores chances de sucesso e sussurra mentiras que parecem inquestionáveis. As perdas financeiras, as falhas de caráter, a ansiedade que te paralisa, tudo isso é apenas a ponta de um iceberg, o reflexo visível de uma guerra silenciosa que você tem perdido há muito tempo. Por anos, você tem se dedicado a construir uma vida sem nunca parar para se perguntar se o alicerce mais importante, a sua mente, já não estava comprometido desde o início. É uma batalha que acontece todos os dias, e se você não perceber que está lutando nela, já perdeu. Este inimigo não é um demônio ou uma força mística. Ele é construído por traumas antigos, feridas emocionais não curadas e os medos mais profundos que você tem sobre si mesmo. Pense na sua mente como um vasto território, e cada experiência dolorosa, cada palavra negativa que te disseram, se tornou um tijolo na construção de uma fortaleza. Fortalezas mentais. Elas não são físicas, mas sua prisão é muito mais real do que qualquer cela de concreto. São as desculpas que você dá para si mesmo, os limites que você impôs à sua própria vida, as crenças de que você não é bom o suficiente, que não merece ser feliz ou que o fracasso é inevitável. Essas fortalezas criam muros que te impedem de enxergar o seu próprio potencial, de aceitar o amor e de lutar por seus sonhos. Elas operam como uma inteligência artificial maligna, programada para te proteger do perigo de ser vulnerável, de tentar algo novo, ou de realmente se libertar. O que é mais chocante é que essa fortaleza foi construída com a sua própria permissão, tijolo por tijolo, e agora ela controla o seu destino sem que você se dê conta. E a mente, que deveria ser um templo sagrado, um lugar de refúgio e de conexão com o seu propósito, tornou-se um campo de batalha caótico, um território corrompido. Ela foi invadida por pensamentos intrusivos que parecem não ser seus, por ansiedades que aparecem do nada e por uma voz interior que te julga e te critica o tempo todo. A natureza insidiosa dessa invasão é que ela se disfarça de racionalidade, de autoconsciência ou de um simples realismo. Você aprendeu a conviver com essa voz, a aceitá-la como parte de quem você é. Eu sou ansioso, eu sempre me saboto, não sou bom com isso. Essas frases não são apenas descrições, são pactos que você fez com seu próprio inimigo interno. Mas o que você não percebeu é que cada um desses pensamentos é uma semente que foi plantada, uma infecção que se espalhou e que agora está te impedindo de acessar a verdadeira paz e o poder que deveriam ser seus. Essa guerra interna é a verdadeira causa da maioria das suas dores. O mais assustador é que o impacto dessa batalha invisível não fica apenas no seu mundo interior. O caos na sua mente se manifesta de formas muito reais e dolorosas na sua vida exterior. A pessoa que procrastina sem parar, que não consegue manter um emprego, que tem relacionamentos fracassados um após o outro, que lida com uma ansiedade paralisante e uma tristeza inexplicável. Tudo isso é em grande parte o resultado de uma mente que não está em ordem. É como tentar construir uma mansão em um pântano. Não importa quão bonita a casa seja por fora,
ela continuará afundando porque sua fundação é podre. E você pode se esforçar o quanto quiser, mas se você não lidar com as raízes do problema dentro da sua mente, seus resultados na vida sempre serão limitados. A depressão não é apenas uma doença, a ansiedade não é apenas um sentimento e o fracasso não é apenas um acaso. São reflexos de uma guerra silenciosa que precisa ser travada e, mais importante, vencida. E para vencer, você precisa entender como as suas fortalezas mentais foram construídas. É por isso que este vídeo não é apenas sobre desenvolvimento pessoal ou espiritualidade, é sobre guerra. É um manual para a batalha mais importante que você jamais lutará. Vamos mergulhar fundo no que a Bíblia e a sabedoria de séculos nos ensinam sobre a mente como um campo de batalha. Vamos revelar como essas fortalezas são erguidas com os tijolos do medo, da culpa e da mentira. E mais importante, vamos te mostrar as estratégias e as armas para derrubá-las de uma vez por todas. Este é o momento de parar de fugir do seu inimigo interno e começar a confrontá-lo. Você está prestes a descobrir o segredo para a verdadeira liberdade, para a paz que tanto anseia e para a vida que você foi criado para viver. A batalha começa agora, e a primeira lição que você precisa aprender é sobre a surpreendente história de um profeta que venceu dragões, mas quase foi derrotado pelo seu próprio medo. Foi uma das cenas mais épicas e dramáticas da história. No Monte Carmelo, o profeta Elias, sozinho, desafiou 450 profetas de Baal, humilhou-os e viu fogo descer do céu para consumir seu sacrifício. Era a prova final do poder de Deus. O homem que não tremeu diante de uma multidão de inimigos, que ridicularizou os sacerdotes falsos e que trouxe chuva de volta a uma terra seca. Ele era, sem dúvida, o mais poderoso e corajoso dos profetas. Mas o que aconteceu em seguida é a parte mais chocante e misteriosa dessa história, uma reviravolta que poucos conseguem entender. Depois de toda essa glória, de toda essa vitória avassaladora, Elias fugiu. Não de um exército, não de um rei poderoso, mas de uma mulher, a rainha Jezabel, que havia jurado matá-lo. O profeta, que viu um milagre monumental, de repente, se viu paralisado pelo medo de uma única ameaça. Ele correu por dias até se esconder em uma caverna, um homem que parecia ter perdido toda a sua fé. Isso nos mostra que a maior vitória no campo de batalha não garante a vitória na sua mente. O motivo da fuga de Elias não era físico. Ele não estava fraco, mas estava completamente esgotado mentalmente. Por um momento, a carga de sua missão, a solidão de sua fé e o peso de enfrentar o mal sozinho o esmagaram. Ele se sentia abandonado por Deus, acreditando ser o único profeta vivo, e sua mente estava cheia de desespero. O homem, que tinha acabado de ver um milagre monumental, agora estava deitado debaixo de uma árvore, desejando a morte e dizendo: "Já basta, Senhor." Isso nos mostra que a mente é o verdadeiro campo de batalha, e nela, até mesmo a fé mais inabalável pode desmoronar sob o peso do cansaço e da solidão. O pavor de ser capturado por Jezabel era apenas o reflexo de uma batalha interna, de uma alma que estava no limite. O que aconteceu na caverna, no entanto, foi o que realmente selou a sua vitória. Não a vitória contra Jezabel, mas a vitória sobre seu próprio desespero e medo. Foi ali que ele teve que enfrentar seu inimigo mais real e perigoso, a sua própria mente. Deus não encontrou Elias com um trovão, um terremoto ou um fogo. Ele esperou pacientemente que o profeta se acalmasse e então o encontrou com um sussurro suave e tranquilo. Essa quietude foi a cura que Elias precisava. Ela mostra que a resposta para um colapso mental e espiritual não é sempre uma demonstração de poder, mas uma restauração interior, uma quietude que acalma a tempestade na alma. Deus não resolveu o problema externo imediatamente. Ele primeiro restaurou o interior do profeta. Foi um momento de intimidade,
onde a voz divina falou diretamente à sua alma, acalmando o medo e lembrando-o de que ele não estava sozinho. Elias saiu da caverna transformado, não porque seus inimigos haviam desaparecido, mas porque a sua mente havia sido curada. A lição é clara e profunda. O maior milagre que você pode experimentar não é a derrota do seu inimigo exterior, mas a pacificação do seu próprio caos interior, a restauração do seu alicerce mental, para que ele possa resistir a qualquer tempestade. A história de Elias não é apenas uma passagem bíblica antiga, é um espelho para a nossa própria vida. Todos nós, não importa quão fortes sejamos, temos nossa própria caverna mental. Aquele lugar onde o medo, o desespero e a solidão nos levam quando estamos exaustos. A raiva que explode sem razão, a tristeza que nos atinge inesperadamente, o medo que nos paralisa, muitas vezes são apenas sintomas de uma batalha interna que estamos perdendo. Assim como Elias, podemos vencer grandes batalhas visíveis, ter grandes vitórias em nossas carreiras ou relacionamentos. Mas se a nossa mente não for um lugar de paz, a vitória é ilusória. O verdadeiro poder não reside em conquistar o mundo, mas em dominar os pensamentos que nos impedem de viver. É a guerra mais difícil de todas, pois o inimigo não usa espadas, mas sussurros de mentira e dúvida que nos fazem acreditar que somos o que o medo diz que somos. E o mais chocante é que a batalha contra o nosso passado é a parte mais difícil de todas. O que essa história nos revela é que a verdadeira vitória não se manifesta em grandes demonstrações de força, mas na humildade de uma alma que se rende ao toque suave de Deus. Elias não precisou de um exército para vencer sua batalha interna, apenas da restauração de sua própria mente. Ele compreendeu que a paz não vem de uma ausência de conflitos, mas da presença de Deus no meio deles. Ele entendeu que, no fim das contas, a guerra contra o medo e o desespero é a mais crucial, pois quando essa guerra é vencida, as outras batalhas da vida parecem muito menos assustadoras. Mas a batalha de Elias não foi a única. O que fazer então, quando o inimigo não é a sua própria mente, mas as palavras que saem da sua boca? O que acontece quando você descobre que as suas próprias palavras têm o poder de construir a sua realidade, de te prender ou de te libertar? E se a sua boca for, na verdade, a sua maior prisão? E se eu te dissesse que o seu maior poder de criação ou destruição está na sua boca? A maioria das pessoas acredita que as palavras são apenas o reflexo do que pensamos. Mas essa é a parte mais perigosa de toda a batalha. A verdade é que a sua boca não apenas expressa o que está na sua mente, ela cria o que está na sua mente. Cada palavra que você profere sobre si mesmo, sobre sua vida ou sobre suas circunstâncias, é um tijolo que você usa para construir uma prisão mental. É uma força invisível, mas tão real quanto qualquer corrente, que te prende em uma realidade que você mesmo está criando. É por isso que você se sente incapaz, sem forças, ansioso, porque a sua boca, sem que você perceba, tem proclamado a sua própria derrota. A sua fala não é um eco, é uma fonte. O que sai dela não está descrevendo uma realidade, mas a está solidificando e, em muitos casos, a está criando do zero. Pouca gente entende esse poder, e é por isso que a maioria vive em um ciclo vicioso de derrota. É uma ciência sombria, a da autossabotagem verbal. Funciona assim: quando você diz para si mesmo, eu sou um fracasso, ou eu nunca consigo nada, a sua mente, que funciona como um computador incrivelmente poderoso, aceita esse comando como a mais pura verdade. Ela não questiona, ela simplesmente executa. Essas frases se tornam os pilares de uma arquitetura mental que te mantém preso, e cada vez que você as repete, o teto fica mais baixo, as paredes mais grossas. A sua voz, que deveria ser a sua maior arma de libertação, se torna o seu algoz. Em vez de declarar o que você quer ser, você confessa o que você teme, e assim se torna exatamente aquilo que teme.
É um processo silencioso e devastador que transforma o seu potencial em uma eterna frustração. Você não é limitado pelo seu corpo ou por sua inteligência, mas pelas palavras que você fala sobre eles. Se você pudesse ver as correntes que a sua boca criou, você ficaria chocado. A prisão é real, mas as grades são invisíveis, feitas do som das suas próprias palavras. E essa prisão tem um nome: a Câmara de Eco da Mentira. Ela funciona 24 horas por dia, amplificando as inseguranças e os medos que você nutre. Quando um pensamento negativo entra, a sua boca o verbaliza e ele ganha força. Eu não mereço isso, vira um mantra. Ninguém me ama se torna a sua verdade. Essa câmara de eco é onde as mentiras se tornam suas mais profundas convicções. Ela te faz acreditar que você é o que os outros dizem que você é, o que suas falhas do passado te dizem que você é, ou o que o seu medo diz que você é. É um ciclo vicioso. Você pensa algo ruim sobre si mesmo, você fala sobre isso, e então sua mente reforça a ideia, tornando-a uma verdade absoluta. As palavras que saem da sua boca não são apenas sons, são martelos que reforçam as paredes da sua própria prisão. Para se libertar, você não pode apenas mudar seus pensamentos, você precisa silenciar os comandos que os criam. A boa notícia é que, assim como as palavras constroem a prisão, elas também podem ser a chave para a sua libertação. O segredo é inverter o processo. Em vez de confessar a sua derrota, você começa a declarar a sua vitória, mesmo que ela ainda não seja real. É um ato de rebelião contra a prisão mental. Por exemplo, em vez de dizer "eu não consigo", você diz "eu sou capaz". Isso não é uma autoajuda vazia. É a aplicação de um princípio espiritual e psicológico poderoso. Ao verbalizar uma verdade, você está plantando uma semente nova em sua mente, substituindo as ervas daninhas da mentira. É um trabalho diário e constante. É escolher conscientemente quais palavras você permite que saiam da sua boca, porque você sabe que cada uma delas tem o poder de te prender ou de te libertar. E se você quiser ser livre, você precisa começar a falar, como se já fosse. Mas a batalha não termina aqui, porque a sua mente é um território sagrado, e as palavras que saem de sua boca são apenas uma parte da guerra. A verdadeira ameaça não vem apenas de dentro, mas também de fora. A sua mente é como um jardim, e você não pode simplesmente plantar flores se o solo está envenenado. E o veneno pode vir de onde você menos espera, das pessoas que te cercam, dos ambientes que você frequenta e até mesmo do conteúdo que você consome. O que acontece então quando o maior perigo para a sua paz mental não é o que você diz, mas o que você permite que entre no seu mundo? Como proteger seu território sagrado de influências que podem contaminar tudo o que você está tentando construir? O círculo de influência. E se a sua luta por paz interior não for apenas sobre você, mas sobre as pessoas e os lugares que te cercam? O maior erro que cometemos é acreditar que, ao purificar a nossa mente, estamos imunes a tudo o que vem de fora. É como um jardineiro que cuida de cada flor, mas ignora o fato de que a terra onde ela cresce está contaminada. A verdade é que o seu ambiente tem o poder de nutrir ou envenenar a sua alma, silenciosamente. Uma conversa carregada de fofoca, uma amizade que só te critica, ou um ambiente de trabalho onde a negatividade é a regra, podem ser mais destrutivos do que qualquer inimigo declarado. A sua paz não é apenas uma escolha interna, mas uma fortaleza que precisa ser protegida de invasões externas. E a sua mente, que você tenta arduamente limpar, pode ser facilmente poluída por um simples contato com pessoas tóxicas ou lugares que drenam sua energia. Isso nos faz perceber que a liberdade completa não é apenas um trabalho de dentro para fora, mas também de fora para dentro. A ciência comportamental tem uma palavra para isso: contágio emocional. O que ela nos diz é que absorvemos os estados de espírito,
e as atitudes daqueles que estão ao nosso redor, mesmo sem perceber. É por isso que você se sente esgotado depois de passar um tempo com uma pessoa pessimista, ou porque a sua ansiedade aumenta depois de rolar a sua timeline nas redes sociais, que está cheia de conflito e drama. A sua mente é uma esponja e ela vai absorver o que o seu ambiente oferece. Se o que você tem à sua volta é uma sopa de reclamação e desânimo, a sua mente vai se encher desses ingredientes e, em pouco tempo, você vai começar a se sentir exatamente da mesma forma. O pior é que essa influência é tão sutil que você a confunde com a sua própria realidade. Você pensa que está triste por um motivo, quando, na verdade, está apenas absorvendo a tristeza de quem está ao seu lado. É por isso que a proteção da sua paz mental é um ato heróico e, às vezes, o maior ato de amor próprio é se afastar para proteger sua sanidade. Por isso, o ato de proteger o seu círculo de influência é uma das atitudes mais importantes que você pode tomar. E isso, muitas vezes, significa fazer escolhas difíceis. É preciso ter a coragem de praticar a poda em sua vida, de se afastar de pessoas que, intencionalmente ou não, agem como veneno para a sua mente. Não se trata de arrogância, mas de autodefesa. Não é sobre julgar o outro, mas sobre proteger a si mesmo. Afastar-se de um ambiente tóxico, de uma amizade que te puxa para baixo, ou até mesmo de um grupo de pessoas que não compartilha dos mesmos valores que você, não é um sinal de fraqueza, mas de uma força imensa. A sua paz não pode ser negociada. Mas o que acontece quando a batalha não vem de um ambiente tóxico, e sim de um trauma antigo? E se as feridas do passado insistem em sangrar, não importa o quanto você se esforce para estar em um lugar saudável? E se o seu maior inimigo não for de fora, mas uma sombra da sua própria história? Não proteger seu território mental das influências externas tem um custo altíssimo. É como viver sob um ataque constante, mesmo que você não ouça as explosões. A sua energia vital é drenada, a sua criatividade é sufocada e a sua esperança é gradualmente corroída. Pense em uma planta que você tenta regar e cuidar, mas que está cercada por outras plantas que roubam seus nutrientes e a impedem de receber a luz do sol. Essa planta pode até sobreviver, mas ela jamais irá florescer de verdade. O mesmo acontece com a sua alma. Você pode se esforçar, praticar a autoconfissão e tentar ter pensamentos positivos, mas se você continua se expondo a um ambiente que constantemente te joga para baixo, é como remar contra a correnteza. Você pode fazer um progresso, mas a exaustão virá rapidamente e a vitória parecerá impossível. O seu ambiente não apenas te influencia, ele te molda. E a sua forma mais verdadeira e elevada só pode emergir quando o lixo externo é removido. Até agora, nós desvendamos 3 das batalhas mais importantes da mente: a guerra contra a exaustão mental, o poder das palavras que criam a sua realidade e a importância de proteger o seu círculo de influência. Mas a luta não termina aqui. Existe um inimigo que é, para muitos, o mais difícil de todos de se confrontar: o passado. As memórias que te assombram, os traumas que te definiram e os erros que você ainda carrega como um fardo pesado. Eles não são apenas lembranças, são fortes correntes que te prendem a uma versão sua que você não quer mais ser. O que fazer, então, quando a batalha não é contra o inimigo de hoje, mas contra a sombra de quem você foi ontem? E se a sua verdadeira libertação só puder acontecer quando você finalmente aprender a se perdoar e a libertar as memórias que te mantêm refém? O mais difícil de todos os inimigos, no entanto, não é um pensamento, uma pessoa ou uma situação. É uma sombra que te segue, um fantasma que assombra o seu presente, uma prisão que você carrega por anos sem perceber. E essa prisão tem um nome: o seu passado. A maioria das pessoas pensa que o tempo cura tudo, mas a verdade é que memórias não curadas, traumas não resolvidos,
e a falta de perdão se tornam correntes invisíveis. Eles se manifestam em um eco de condenação que vive na sua mente, uma voz que te lembra dos seus erros, das suas falhas e de todas as vezes que você foi ferido. Isso te faz sentir indigno, não merecedor de amor, e cria uma autossabotagem que sabota todos os seus novos começos. E o pior é que você se habitua a essa voz a ponto de acreditar que ela é a sua própria, e não uma mentira do passado. Por mais que você tente se libertar, a sombra continua lá. O mecanismo desse eco é tão sutil quanto brutal. A falta de perdão, seja para quem te machucou ou para si mesmo, é o que mantém as portas da prisão abertas. Pense na mágoa como um laço que te mantém eternamente amarrado à pessoa que te feriu. A cada vez que você revigora a raiva ou a tristeza, você está alimentando o poder que o passado tem sobre você. E quando a falta de perdão é voltada para si mesmo, o peso da culpa se torna um fardo insuportável que te impede de dar qualquer passo à frente. Os erros se tornam a sua identidade e a sua história se torna a sua sentença. A cura não está em esquecer, mas em perdoar. Isso não significa que você aprova o que aconteceu, mas que você se recusa a deixar que aquilo continue a te machucar. É um ato de libertação, uma declaração de que você não será mais refém de uma história que não define quem você é. A verdadeira liberdade, portanto, não é encontrada em uma luta, mas em uma rendição. É o ato de entregar o fardo do passado. É a coragem de aceitar que o que aconteceu não pode ser mudado e que a única coisa que você pode fazer é se libertar. A Bíblia nos ensina a lançar nossas ansiedades sobre Deus, e isso inclui as memórias dolorosas e o peso da culpa. Esse não é um ato de fraqueza, mas o oposto. É o ato mais forte que um ser humano pode fazer: abrir mão do controle e confiar em algo maior. A paz não vem quando o trauma é apagado, mas quando o seu poder de te ferir é finalmente removido. Esse é o momento em que a sombra perde a sua forma e o eco da condenação perde a sua voz. É um processo de cura profunda, um que te permite respirar pela primeira vez em anos, pois o peso que você carregava foi finalmente deixado para trás. O custo de segurar o passado é devastador. É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Cada ofensa, cada mágoa, cada erro se torna uma pedra a mais e a corrida se torna cada vez mais dolorosa. O ressentimento crônico e a amargura consomem sua alegria e sua energia, impedindo-o de apreciar a beleza do presente e de sonhar com o futuro. O passado não se limita a te assombrar. Ele rouba o seu futuro. Ele te faz repetir os mesmos padrões, te faz buscar o mesmo tipo de relacionamento destrutivo e te faz ter a mesma insegurança que te paralisou antes. O perdão não é um presente para o outro, é um presente para você. É a decisão de que o seu futuro vale mais do que o seu passado e que você merece a liberdade de viver uma vida sem o peso das sombras que te perseguem. Depois de lutar contra o inimigo interno, o poder da palavra e a influência do mundo, a batalha final é contra o fantasma que vive na sua memória. E é aí que a verdadeira vitória acontece. A vitória não é um grito, mas um sussurro, o mesmo sussurro que libertou o profeta Elias. É a voz suave que te diz que você é perdoado, que você é livre e que o seu passado não define quem você é. A paz não é a ausência de memórias, mas a ausência do poder delas sobre você. E se a razão pela qual você não consegue ouvir a voz de Deus, a razão pela qual você não consegue sentir a paz que tanto anseia, e a razão pela qual você ainda se sente preso, não tem nada a ver com o mundo, com os outros, ou com os seus próprios erros, mas sim com a sua incapacidade de se libertar do seu passado? E se o maior milagre que você precisa não for uma bênção do céu, mas a libertação de uma prisão que você mesmo construiu? Depois de lutar contra o inimigo interno, o
poder da palavra e a influência do mundo, a batalha final é contra o fantasma que vive na sua memória. E é aí que a verdadeira vitória acontece. A vitória não é um grito, mas um sussurro, o mesmo sussurro que libertou o profeta Elias. É a voz suave que te diz que você é perdoado, que você é livre e que o seu passado não define quem você é. A paz não é a ausência de memórias, mas a ausência do poder delas sobre você. E se a razão pela qual você não consegue ouvir a voz de Deus, a razão pela qual você não consegue sentir a paz que tanto anseia, e a razão pela qual você ainda se sente preso, não tem nada a ver com o mundo, com os outros, ou com os seus próprios erros, mas sim com a sua incapacidade de se libertar do seu passado, e se o maior milagre que você precisa não for uma bênção do céu, mas a libertação de uma prisão que você mesmo construiu? Se este vídeo falou com você, eu quero ouvir a sua história. Deixe um comentário abaixo. Qual é a fortaleza mental que você está determinado a derrubar? A sua experiência pode ser a chave que alguém precisa para se libertar. E se essa mensagem te tocou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Compartilhe com quem você ama. Até a próxima, e que a sua mente seja um território de paz.